Olá, turma. Sétimo ano. Desculpa, a tosse ainda não passou, mas já fiz o teste, viu, gente? Fica tranquilo que já fiz o teste já, porque algumas aulas vão voltar na semana que vem, né? Então, todos os professores tiveram que fazer o teste né, da pandemia e da Covid para ver se está tudo ok, né? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, por conta da tosse eu não estou podendo ir para o colégio fazer as aulas lá no quadro, mas está aí a região centro-oeste, como eu disse que ia falar mais a fundo com vocês sobre ela, né? Então vamos lá. O que é, desculpa, o que é o centro-oeste? Uma das 5 macro-regiões do Brasil. Vamos recordar de novo aquela musiquinha que nós aprendemos no começo do ano. Apenas vou falar agora do meu Brasil para animar. Vamos dividir o espaço, vamos regionalizar, para melhor entender e também para governar. Apenas vou falar agora do meu Brasil para animar. O IBGE dividiu em 5 partes o Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, viu? Então a gente já viu o Sul, Sudeste, o Nordeste, e agora vamos lá para o Centro-Oeste, né? Por exemplo, o Nordeste é muito mais complicado de você estudar, por quê? Porque o Nordeste são 9 estados, né? É claro, quando a gente fala de diversidade, o Brasil todo tem essa diversidade, né? Mas nós estamos falando de estado, divisão política, tá ok? Divisão política. Então, divisão política, o Nordeste é o estado, ou melhor, a região com o maior número de estados, né? Depois o Sudeste com 4 estados, o Sul só tem 3, como a gente viu, né? E o Centro-Oeste seria mais ou menos 4 estados. Isso é complicado de se entender, mas nós vamos tentar explicar. Tá bom? Então, o Sudeste, ele tinha 2 estados, que eram Mato Grosso e Goiás. O Goiás era muito maior do que é hoje, o estado de Goiás, e o Mato Grosso muito maior do que é hoje. O que aconteceu? O que realmente aconteceu? Eu vou ficar tossindo realmente porque eu estou com uma tosse crônica. Prontinho, então, só tomar um remedinho ali para diminuir essa tosse. Vai funcionar porque ainda não fez efeito, tá? Então nós tínhamos 2 estados na região centro-oeste, que era o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás. Goiás se dividiu, Tocantins foi lá pertencer à região norte e o Mato Grosso se separou no final dos anos 70. Então hoje são 3 estados do centro-oeste, sendo eles o estado do Mato Grosso, cuja capital é Cuiabá, como eu falei para vocês, o estado do Mato Grosso do Sul, que é resultado exatamente dessa divisão, né? Cuja capital é Campo Grande, como eu já falei para vocês na aula passada, e o estado das duplas sertanejas, né? Que é o estado de Goiás. Muitas duplas sertanejas, né, vieram de lá, tipo Leandro Leonardo, né? Eles vieram lá do estado de Goiás. João Paulo e Daniel, né? O João Paulo faleceu e o Daniel está na estrada aí sozinho, certo? Então vieram do estado de Goiás, que faz parte do Centro-Oeste. Em 1955, o Juscelino Kubitschek, ele assume o poder da presidência do Brasil. Ele passa a ser o presidente do Brasil. Ele faz o plano de meta, desenvolvimento de 50 anos em 5 e tal. E uma das estratégias dele
era mudar a capital do Brasil, que se dizia que era ficar muito exposta ali no litoral, e transferi-la para a região centro-oeste. Ao mesmo tempo que você asseguraria, né, a capital, deixaria ela de uma forma mais segura no interior do Brasil, é claro que com o advento do avião, que é o principal meio de bombardeio hoje, esse argumento ficou totalmente obsoleto. O que é obsoleto, professor? Obsoleto é uma coisa que já foi, não tem porquê, não tem razão de ser mais, né? Certo? Então, foi lá para o centro-oeste, a capital, formou-se um novo Distrito Federal, certo? E a capital passou a ser Brasília. Então, Brasília é a capital do Brasil, está dentro de um mini-estado chamado Distrito Federal, DF. Por isso, Brasília, DF, Distrito Federal. Ok? Tá passando, a tosse, tá passando. Aí, eles resolveu, um outro argumento que se utilizou para essa transferência foi exatamente dinamizar o desenvolvimento do centro-oeste. Que nós temos no Brasil os vazios demográficos, claro que na década de 50 do século XX, esses vazios eram muito maiores, esses vazios demográficos, já que a maior parte da população do Brasil está concentrada no litoral. Certo? Desculpem, viu, gente? Então vamos lá, né? Continuando. Então você tem o Distrito Federal, você tem os deputados distritais. Por isso que o Distrito Federal, apesar de ele não ter uma capital própria, já que Brasília é a capital do Brasil todo, certo? Ele tem o status de estado, tem o governador do Distrito Federal, certo? Vou encurtar a aula hoje, realmente está muito ruim de dar aula desse jeito, né, gente? Então, o que eu posso destacar principalmente do Centro-Oeste? Eu posso destacar muita coisa, mas eu digo assim, em termos naturais. O Centro-Oeste, lá no Centro-Oeste, você tem a nascente de diversos rios importantes no Brasil, como a Bacia do Paraná, por exemplo, né, a Bacia do Paraguai, o Tocantins-Araguaia, ou Araguaia-Tocantins, que também é uma bacia importante, é a maior bacia totalmente brasileira que existe, certo? E muitos dos afluentes da bacia do Amazonas nascem naquela região do Centro-Oeste. Portanto, o Centro-Oeste, ele é uma área extremamente valorosa, certo? Por exemplo, no Centro-Oeste nós temos o predomínio do cerrado. O cerrado é a savana brasileira, que é aquele bioma que você tem a graminha, certo? Aí você tem uma árvore, outra árvore ali, elas são espaçadas, ou seja, não é todas juntas, entendeu? Você tem uns espaços, e claro, como todos os ambientes do Brasil, corre risco, tem a degradação, tem a questão das queimadas, né? E isso tem que se levar em conta, né? E muitas espécies já foram extintas por conta da degradação humana, da ocupação do Centro-Oeste, né? E principalmente depois da construção de Brasília, o desenvolvimento do Centro-Oeste começou. A gente sabe que o Juscelino, ele muda a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte quando ele foi governador de Minas, e ele muda a capital do Rio de Janeiro para Brasília, né? Ou seja, da região sudeste para a região centro-oeste. Então, o cerrado brasileiro, ou a savana brasileira, que é o cerrado, ele tem uma característica muito, muito peculiar. As plantas são adaptadas a uma estação chuvosa e outra estação mais seca, tá? Só que diferente da savana africana, ela é um pouco mais úmida, a savana brasileira, por conta exatamente dessa combinação com os outros ecossistemas da América do Sul. Certo? Então, por que Centro-Oeste?
Porque se você observar o Brasil, fica difícil realmente você colocar norte, sul, leste, oeste e tal, né? Fica difícil. Mas é aquela região mais central do Brasil, por isso o centro, e está mais para o oeste, já que você tem o sudeste, como a gente já estudou, naquela parte mais a leste do Brasil, com relação ao que eu estou falando ao centro-oeste. Tá? Então, no sudeste, no centro-oeste, você vai ter a combinação do misto dos biomas brasileiros. Né? Você tem um pouco de caatinga, você tem um pouco de floresta amazônica, e isso combina bem lá no Pantanal Mato Grossense. Você tem um pouquinho de... Você tem a própria savana, você tem a própria planície alagada do Pantanal, você tem áreas de campo, né? Você não tem ambientes litorâneos, já que o já que o centro-oeste é a única região do Brasil que não é banhada pelo Oceano Atlântico. Se eu observar Mato Grosso, né, ele faz fronteira com os estados brasileiros e com outro país. Mato Grosso do Sul com o estado brasileiro com outro país. Goiás com estados brasileiros, já que Goiás não faz fronteira com outros países. Então está do centro para o oeste, por isso o nome Centro-Oeste. Ele já recebeu o nome só simplesmente região central do Brasil, né? E isso servia apenas para questões de estudo geográficos nos colégios antes do IBGE implementar realmente essa divisão oficial. Tá certo? Então você tem um misto de muitos biomas ali na região do Centro-Oeste. Tá certo? E, claro, eu destacaria nossa capital, de onde saem as rodovias radiais de Brasília para outros lugares do mundo. Radiais, porque lembra aquele, né, radial de bicicleta, também, né? Tem, que a catraca tá lá no meio e se encontra com o resto lá do aro da bicicleta, por aí vai. Então também tem essas rodovias que ligam Brasília a outra cidade, já que Brasília é politicamente a cidade mais importante do Brasil, de lá que são tomadas as decisões políticas que nos afetam, que nos protege, que digamos assim, nos complica também, né? Que nem toda decisão lá dos políticos de Brasília são boas para o povo, nem todas, né? Certo? Então você tem o bioma amazônico naquela região que mais pega fogo no Mato Grosso. Você tem o Pantanal Mato Grossense como um destaque, já falei para você até da própria novela. Você tem a região do Cerrado e outros biomas menores em menor proporção lá dentro do Centro-Oeste. Tá bom? Mas no geral são apenas 3 estados, mais o Distrito Federal que não tem capital. Então vamos lá de novo. Mato Grosso, capital, Cuiabá. Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande. Goiás, capital Goiânia. Goiânia, curiosamente, também é uma das cidades planejadas do Brasil. Tá certo? Uma parceira de Goiás era maior, como eu expliquei para vocês. Na Constituição de 88 foi criado um novo estado chamado Tocantins, passou a fazer parte da região norte. Portanto, Goiás perde todo aquele território que antes era administrado pelo governador de Goiás. Tá certo? Pronto. Destaque também, ó, as regiões altas. Evidentemente, quanto mais para dentro do interior do Brasil você vai, mais as regiões ficam altas, né? Evidentemente nós temos as depressões, os planos e as planícies, mas num contexto geral, né, você tem as planícies na região do litoral, e quando você vai para dentro do continente, essas altimetrias tendem a ficar maiores, ou seja, altitudes tendem a ficar maiores, tá? E você tem, se você olhar na página 4, você tem a altimetria e hidrografia da região do Centro-Oeste. O destaque está exatamente lá que nasce e se desenvolve a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, ou seja, onde todos os afluentes e subafluentes dessa bacia estão dentro do território nacional, que é a bacia do Tocantins-Araguaia, tá? Aí você tem clima equatorial e clima tropical típico. Equatorial, aquela partezinha lá do Mato Grosso que eu falei para vocês,
né, que é um subtipo do clima tropical, e aquela parte que você tem a floresta amazônica. O Centro-Oeste ele recebe uma grande influência de uma massa, certo? Quente e seca, que vem lá da região do Chaco, que é aquela região ali da América do Sul, lá do Paraguai, certo? E ela influencia, por isso que você vai em determinada época do ano, o ar está muito mais seco. Quando eu digo ar seco, é sem umidade do ar. A gente que não tem o costume de estar num ambiente assim, a gente, evidentemente, vai estranhar. Tanto que quando Brasília foi construída, eles fizeram um lago chamado Paranoá, certo? Onde o senhor Jair Bolsonaro faz lá a sua prática de jet ski, certo? Então, eles fizeram esse lago exatamente para aumentar a umidade do ar de Brasília. Porque no Centro-Oeste, em determinada época do ano, essa umidade do ar ela fica muito baixa, certo? Ou seja, o ar fica seco, sem a umidade, e algumas pessoas que não têm costume, como eu já disse para vocês, podem até sangrar pelo nariz, tá? E você tem 3 mapas na página 4, e no outro mapa você tem os tipos climáticos do Centro-Oeste, que seria, ou melhor dizendo, os biomas do Centro-Oeste seria a Amazônia, a floresta tropical, o Cerrado, o Pantanal e Campos. Campos seriam as famosas pradarias da América do Sul. E você encontra, certo? Em Goiás você tem a famosa Chapada dos Veadeiros, onde você tem a foto aí, ó, Chapada dos Veadeiros, né? Chapada é uma área onde você tem o rebaixamento de uma das partes, certo? E essa parte de cima faz parte da Chapada. Tanto que o que delimita o nosso estado de Pernambuco é uma chapada, chamada Chapada do Araripe. O que nos delimita do Rio Grande do Norte é outra chapada, chamada Chapada do Apodi. Então você tem uma das partes sofre um rebaixamento, a outra fica na mesma altitude, certo? E por isso chama-se Chapada, tá? Chapada com a presença mais forte do clima da Amazônia, nesse caso aí dos Veadeiros. Na realidade seria a transição entre a Amazônia e o próprio Cerrado, certo? E nessa parte de baixo você tem, ainda na página 5, certo? Dá para ver aí, você tem uma vista panorâmica do famoso Pantanal Mato Grossense. Você diz assim, professor, a gente tem visto muitas queimadas do Pantanal, mas como pode uma planície alagada pegar fogo se tem água? Tem os períodos de estiagem do Pantanal, em que boa parte fica sem água, né? Ou seja, fica igual o negócio dos mangues, tem um mangue seco, então algumas partes ficam no terreno mais seco, sem estar alagado. E grande parte do Pantanal não está dentro da água, né? O que faz, e por conta da baixa umidade do ar, como eu falei, principalmente por conta da influência dessa massa, que o nome da massa eu nem falei, né? É massa tropical continental, que vem lá da região do Chaco, influencia diretamente o Centro-Oeste. Então, por conta dessa baixa umidade, se não tem muita umidade, é mais fácil do fogo se propagar, né? De pegar fogo naquela região. Então acontece muito isso naquela região lá do Pantanal Mato Grossense, certo? E o Pantanal Mato Grossense, como você pode ver aí, onde eu mostrei, ele é um patrimônio natural mundial e uma reserva da biosfera. Vocês lembram que a biosfera é a camada formada por todos os seres vivos do planeta. Então você tem uma grande parte aí do patrimônio mundial natural, certo? Que é o Pantanal Mato Grossense, que ele é um misto, né, de muitos biomas na realidade, tá certo? Então você tem exatamente nessa questão da reserva da biosfera, na página 6, tá? Você tem mais informações sobre essas questões. Alguns lugares são tão importantes serem preservados que a ONU tem um olhar diferenciado para elas, mas cabe a cada um de cada país realmente cuidar, preservar, né? Tem uma tendência a essa preservação, né? E claro, evidentemente a gente tem visto que o governo, nosso governo, os governos estaduais, os municipais e claro o federal,
não tem tido uma preocupação necessária para evitar essa questão das queimadas na região lá do Pantanal, na região do Cerrado e da própria floresta amazônica. Eu não vou nem citar os campos, porque como é utilizado para a prática já da agropecuária, desse mercúrio, certo? E por consequência de outras contaminações, né? O esgoto doméstico, aquelas coisas de fábricas e por aí vai. O fato é que eles também, muitas dessas populações, uma quantidade bem significativa, utiliza o extrativismo animal. Aí está a questão do extrativismo animal, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Utiliza para se alimentar daqueles peixes. Só que por conta do peixe viver na água, na realidade todo mundo pensa que o peixe respira água, não? O peixe respira oxigênio como nós. Só que ele tem as guelras, as brânquias, né? Certo? Que fazem lá a separação, ele faz uma hidrólise natural, separação do oxigênio do hidrogênio. Então na realidade o peixe respira mesmo é o oxigênio. Certo? Só que quando ele está fazendo aquilo, ele vai absorvendo a água, evidentemente, e a água está contaminada com mercúrio. Então o peixe que a gente come, os nossos pescados, também poderão estar vindos, contaminados com o mercúrio, né? Por isso que é bom a gente pensar assim, pô, o peixe é muito bom, faz bem para a inteligência, para a memória. É uma carne mais saudável do que a carne bovina, por exemplo, a caprina, a suína e tal. Então o peixe é muito bom. Mas a qualidade do peixe, por conta da contaminação feita pela ação antrópica, o que é a ação antrópica? Todo mundo já sabe. Ação antrópica é a ação do homem. Então isso pode comprometer a qualidade desse pescado, dessa piscicultura. Piscicultura tem a ver com o pescado, certo? Então você vai aí fazer a atividade para fazer agora, claro, você vai fazer aí e mandar para mim, certo? Observe as fotografias a seguir e depois responda as questões. Então você tem uma área aqui, né, área de extração de minério de ferro, certo? O minério de ferro é que a gente faz o ferro, evidentemente, mas ele vem misturado. Aí lá na metalúrgica se faz a separação. Aí aqui uma pessoa extraindo o açaí, aquele famoso açaí que virou moda aqui por Fortaleza, né? Então ele vai fazer as perguntas. Quais elementos naturais estão sendo extraídos? É a pergunta. Certifique-os como recurso renovável ou não renovável. A gente sabe que, né, ao longo das eras do pré-cambriano, do Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico, nós tivemos a formação, né, dos grandes recursos minerais, né? As jazidas de carbono, os recursos do ferro, do manganês e tal, isso ao longo desses 4,6 bilhões de anos que tem o planeta Terra, né? Então, você pode dizer assim, não, o planeta vai poder fazer mais ferro, mas dá tempo de fazer mais açaí? Ou seja, a planta que se produz, a gente se extrai o açaí, então qual é a diferença entre um e outro, né? Então você tem aqui na opção não, no item B, qual das imagens mostra a atividade denominada indústria extrativa mineral? Você vai olhar as duas imagens, evidentemente, né, tá bem evidente, é uma pergunta fácil. Na C, por que um elemento da natureza é considerado renovável ou não renovável? Aqueles que dão mais tempo, né, da natureza refazer, para biocombustível, você tira da cana-de-açúcar, eles vão lá, plantam de novo, você vai fazendo álcool combustível, por exemplo. Então seria renovável, certo? Já, por exemplo, o Brasil também na região sul, ele produz carvão, né?
Mas esse carvão pode ser considerado renovável, já que a natureza precisa de milhões e milhões de anos para fazer mais? Não. Um recurso natural renovável pode se esgotar? Essa é a grande questão, principalmente no que se refere à água. A água hoje em dia é vamos dizer assim, uma pergunta que fica no ar, né? E essa pergunta pode ser até uma retórica no que se refere à água. O que tem levado à exploração cada vez mais intensa dos recursos da natureza pelo ser humano? Outra pergunta bem boa. Por que cada vez mais o homem, né? Por exemplo, eu estou gravando aqui de um celular. De que esse celular foi feito? De que a capa do celular foi feita? Veio de algum lugar. Todos os dispositivos que existem no celular que faz com que essa maravilha funcione e nos permita essa comunicação, certo? Mas de que eles foram feitos? De algum lugar eles vieram. O fone que permite vocês me ouvirem e que me permite falar e que me permite ouvir vocês também, que permite que a gente tenha essa interação nesse mundo globalizado, certo? De onde ele está vindo? Se a sua cria o seu próprio, a sua própria matéria-prima para fazer o celular, não tem como criar a sua própria matéria-prima, certo? Aí tem outras questões, né? Por exemplo, leia atentamente os textos a seguir. Qual a atividade econômica apresentada no texto? Vai ler o texto, isso da página 11, né? De acordo com o texto, essa prática prejudica a natureza. Explique, né? Sim ou não? Não vai dizer sim ou não, você tem que explicar, né? Observando as fotos a seguir, classifique os produtos mostrados como natural, renovável ou não renovável. Justifique sua resposta. Aí você tem as árvores de um lado e você tem aquele famoso bujão de gás, que o pessoal também chama de botijão de gás, né? Que tem gente que tem tanto cuidado com as coisas dentro de casa que quando você chega na casa da pessoa, aí tá lá a televisão com a capa, né? O aparelho lá de recepção da TV a cabo tá com capa, o aparelho de recepção do Wi-Fi tá com capa, o ventilador tá com capa, você vai na cozinha, o bujão parece um anão de vestido, que também tá com capa, né? E por aí vai. Então você analisa, você acha qual dos dois seria renovável. Aí caracterize as atividades econômicas apresentadas abaixo e cite 2 produtos obtidos por meio de cada uma delas. O extrativismo vegetal, o animal e o vegetal que a gente falou. Tá certo? Então tem a agropecuária. O que é a agropecuária? Página 12. A agropecuária é a junção das atividades de agricultura, como eu já falei para vocês lá no comecinho, nas aulas presenciais, da agricultura, que é a atividade de cultivar plantas, certo? E da pecuária, que é a atividade de criar animais em grande quantidade. Se eu crio só um cachorro dentro de casa, eu não estou praticando a pecuária, evidentemente. Mas se eu tenho 1000 cabeças, como se diz, 1000 cabeças de gado, aí sim, né, eu estou praticando a pecuária. Aí, dentro dessa agricultura, eu vou ter os meus métodos para melhor produtividade, certo? Para maior produtividade, e eu tenho o meu método para maior produtividade do rebanho, no que se refere à pecuária, certo? Fazendo ou a extensiva ou a intensiva, no caso da agricultura, fazendo a agricultura de subsistência, que é aquela que eu planto para eu mesmo colher, certo? Ou a agricultura comercial, que é aquela que eu utilizo para ganhar muito dinheiro, como muita gente é muito rica, porque produz os produtos da agropecuária. Tá bom? Então, essa junção da agricultura com a pecuária dá na palavra agropecuária, onde o Brasil tem um grande destaque, tá? O Brasil se destaca bastante. Infelizmente, aí a gente volta para a questão da floresta. Com a expansão da atividade da agropecuária, principalmente a criação de boi e para a plantação de soja, nossos ecossistemas, o cerrado já sofreu muito,
mas se produz muita soja por lá, né? Tem muito pasto, né? Por conta da própria característica da vegetação, certo? Eles corrigiram o solo para fazer essa produtividade do cerrado que era salgado, eles fizeram uma espécie de triagem, certo? No solo para poder conseguir essa produtividade, certo? E eu tenho, por conta disso, a degradação ambiental. Com o avanço dessa atividade agropecuária no Brasil, da soja, principalmente do gado, pecuária do gado, nós temos a expansão da fronteira agrícola, o que tem de fato provocado a destruição em demasia da nossa grande floresta equatorial amazônica. E há quem diga que são exatamente esses agropecuários, esses grandes produtores agrícolas e grandes produtores de carne, seja para leite ou seja para o abate da própria carne que a gente consome no nosso dia a dia, certo? Os grandes fazendeiros, os grandes empresários nessa área que têm sido os grandes responsáveis, né? Há quem diga, não estou acusando, estou dizendo há quem diga que eles são os grandes responsáveis pela destruição de forma mais intensa da floresta amazônica. Como eu expliquei para vocês, tem fogo que é natural, tem fogo que é acidental e tem fogo que é proposital. Então eles mesmos tocam fogo, porque é uma maneira mais fácil, mais rápida e mais prática de se livrar do resto da colheita que não presta mais, para depois plantar de novo. E sem a preocupação que aquele fogo que ele botou lá, né, as chamadas queimadas, se propague para além da sua própria fazenda, provocando incêndio de um ecossistema tão importante como é o ecossistema da floresta amazônica. Tá certo? Então, por que o homem principalmente destruiu as áreas naturais para praticar a agricultura? Porque o homem primitivo, ele vivia de acordo com o que a natureza se proporcionava. Quando o homem inventa a agricultura, ele passa, de fato, a agredir a natureza, devastando. A primeira coisa que o homem chega num lugar, que ele vê aquele ambiente natural florestado, a primeira coisa que ele tira é a floresta. E a gente entende, porque todo mundo tem que sobreviver, as pessoas têm que comer. Mas hoje, no mundo moderno que nós estamos, onde se pode produzir numa área cada vez menor, onde se pode praticar a pecuária intensiva, onde o animal é criado preso, recebendo ração e acompanhamento técnico, né? Que o homem pense que é prioridade ele fazer o desenvolvimento sustentável. Vamos continuar produzindo, vamos continuar com os impactos, mas de uma forma mais consciente, fazendo o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Promover, ou colher, ou extrair aquilo que nós precisamos, mas causando o menor impacto possível na natureza. Eita, você vai dizer assim, eita, o professor estava dizendo que era para a gente... Não estou dizendo isso não, estou dizendo que é necessário, e a gente vai precisar desses recursos naturais, como está no nosso livro, a gente vai precisar, mas é fundamental, certo? Que a gente faça isso de uma forma muito mais consciente do que a gente fazia há 40, 50 anos atrás. Precisou de retirar uma árvore, planta outra, planta 10, de 10 nascem 5, então a área vai ser reflorestada, né? Precisa da água, então eu tenho que fazer a transposição do São Francisco, então vamos fazer de uma maneira, para evitar que as pessoas morram de fome no Nordeste Setentrional, da maneira mais consciente possível. Vamos tirar só 1%, né, do metro cúbico de água que passa ali naquele local. Precisamos dos peixes, precisamos dos seres marinhos para nos alimentar. Mas deixa a época dele de reprodução sem pescar, para que ele possa se reproduzir mais, senão vai se acabar. Acontece isso já hoje, graças a Deus. Né? Quem controla isso é a Embrapa, né? A Embrapa não, a IBAMA, desculpa.
IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Controla para que seus peixes, se o homem vai consumindo, a quantidade maior de homem consumindo, os peixes vão se acabar, porque se acaba. Os caranguejos vão se acabar se não tiver o defeso. A lagosta vai se acabar se não tiver o defeso. Então hoje já se faz isso. E é preciso que a gente amplie isso para outras espécies, e é preciso que a gente amplie isso para a natureza como um todo, para que a gente possa fazer extrativismo, certo? Seja animal, vegetal, mineral, de uma forma muito mais consciente, tá bom? Beijinhos para vocês e tchau.